Estamos ao vivo em ponto aqui. Quero saber se vocês estão me escutando bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Clube do Livro. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 do livro Renúncia. Eu estava aqui contando os minutos para aparecer aqui com vocês, ó. Livro Renúncia pelo Espírito Emmanuel. Boa noite, Sandra Andrade. Oi, Josué. Boa noite para todo mundo que tá aí. Sejam bem-vindos. Quero saber aí como vocês estão, de onde vocês são, para ir bem assim. Teme de Jesus. Oi, tudo bem? Oi, Aninha. Aninha, que é a maior colaboradora do Clube do Livro. Se vocês... Olha, Clube do Livro tem grupo no Telegram. Então, quero vocês entrando lá para participar desse clube. A Aninha é super empolgada. Então, ó, tirem print, peguem o celularzinho de vocês e aí vão lá com o QR Code. Eu quero todo mundo participando, viu? Vamos ver aqui as pessoas. Simone Vieira, olá. Silene, boa noite. Aninha toda linda, ela, obrigada. Tem que fazer, né, manter a pose, postura. Simone é de Campos, no Rio de Janeiro. Olha aí, galerinha do Rio. Alessandrina, boa noite. Valdenia é de São Luís, no Maranhão. Ele Leal do Rio de Janeiro. Clécio Dutra sempre pega no finalzinho. Hoje tá aqui no começo. Vamos lá começar o nosso clube. Gustavo Magalhães, também outro participante aqui fervoroso do clube. Boa noite, amigo. Temes é de São Luís, Maranhão. Aninha, adoro fazer o quê? Não é à toa que administra o cantinho, né? Não à toa. Alessandrina, Várzea da Palma, Minas Gerais. Olha a galerinha mineira aqui. Diz que o Gustavo Magalhães. Chegamos para falar das tretas do século XVII, tirar lições. Gente, esse livro é uma novela. O Emmanuel, eu acho que se ele for reencarnar, ele poderia ser um noveleiro assim de primeira, porque as histórias dele, minha Nossa Senhora. Silene, Garanhuns, Pernambuco. Oi, Valéria, tudo bem? Oi, Fernanda, Bribas, olá. Gustavo, dessa vez ali direitinho o capítulo da semana. Olha, seguir o dever de casa. Pra quem não sabe, a gente tem justamente pra vocês irem seguindo o deverzinho de casa de vocês. Então, o dever de casa de vocês dessa semana foi o capítulo 4 do livro Renúncia. Ele é um capítulo grandinho. Pode ser que a gente aborde ele todo nessa live, ou pode ser que a gente vá e divida em duas partes. Vai depender aqui de como é que vai ser e como é que vocês também vão participar. Então, participem, vamos lá. E vamos deixar levar. Pra quem tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui, a gente sempre tem que explicar um pouco o que é o Clube do Livro. O Clube do Livro, ele é um encontro que a gente faz para ler em conjunto o livro Renúncia, a obra Renúncia pelo Espírito Emmanuel. E aí, toda semana tem um deverzinho de casa para você ler certas páginas ou capítulos, pra gente dividir melhor. E a gente vai conversando um pouco sobre a questão histórica, doutrinária, como é que a gente vai sentindo. É todo esse compartilhamento de experiências. Eu sempre gosto de reafirmar que eu também estou lendo pela primeira vez. Então, o que eu trago pra cá são as impressões também que eu estou lendo que eu estou tendo ao ler este livro. Então, eu tô meio que tendo essa coisa com vocês, só que às vezes eu estudo mais um pouquinho, assim, pego algumas referências do que eu lembro doutrinariamente e trago aqui também pra vocês pra adicionar. Mas, se vocês também tiverem alguma outra coisa pra adicionar, podem comentar aqui,
fiquem livres, porque essa que é a coisa, de enriquecimento coletivo. E outra coisa, pra quem não sabe, a gente fez uma votação lá, ó, vou colocar de novo, lá no grupo do Telegram do Clube do Livro, fizeram uma votação e decidiram que a cada 5 capítulos explorados no livro, a gente vai ter um encontro, uma roda de conversa pelo Google Meet. Só que quem é que vai ter acesso a esse link? Só quem tiver no grupo do Telegram. Então, entrem no grupo, gente, pelo amor de Deus. Olha aí, tem todo o acesso para vocês. Podem entrar aí. E se vocês quiserem também, se vocês não conseguem pelo QR Code, tem o link do grupo pelo nosso destaque, que é só ir lá na bio, tá? O destaque Clube do Livro, vocês vão, eu acho que é a segunda imagem. E aí vocês arrastam pra cima e já conseguem entrar lá. Vamos fazer a nossa prece. Boa noite, Márcia. Oi, Flores 1728. Boa noite, Nésia. Nésia também é outra participante aqui, ferrenha. O Eleleal qual é o nome do grupo? É Clube do Livro Renúncia. É o nome do grupo que a gente tem. Porque por enquanto a gente tá trabalhando nesse livro. Mas se vocês gostarem, né, bastante desse projeto de Clube do Livro, quem sabe a gente vai continuar com outras literaturas, né? A gente vai explorando em conjunto esses métodos. Mari do Gugu, boa noite, sua linda. Oi, boa noite, obrigada. Celso Dantas, boa noite. Então vamos fazer uma prece, né? Pra gente conseguir se concentrar e conseguir focar nesse momento aqui de encontro. Queria que todo mundo se encontrasse em posição de relaxamento, inspirasse profundamente, prendesse um pouco a respiração e soltasse lentamente pela boca, repetindo esse processo, conseguindo achar um lugar mental de paz e calmaria. E sentirmos abraçados pelos nossos irmãos. Aos nossos irmãos, agradecer a todo dia, todo segundo de empenho, de trabalho, de voluntariado que tem sido de nos assistir em todos os momentos, felizes, tristes, de saúde ou de dor. Mesmo que não possamos vê-los, podemos sentir suas energias e como elas são salutares e de grande importância em nossa vida. Ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, agradecer também pela renúncia e dedicação de nos guiar, nos governar e de ser modelo, exemplo, além de um grande consolador. Meu irmão, eu sei que está conectado conosco em todos os momentos e que assim que oramos para o Senhor, somos abraçados e nos é encaminhado de acordo com a providência divina. Ao ser magnífico, perfeito e bondoso que é Deus, eu agradeço pela minha criação, pela criação de todos nós que estamos aqui, pela criação do universo e pelas belezas que ainda estamos explorando, as belezas do sentimento, as belezas da natureza, a beleza de estarmos em família, como irmãos. E agradeço por todo momento que nos dá
de conversarmos sobre a vida, sobre o modo de viver e sobre como nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, meu Pai. Eu te peço 3 coisas com grande humildade. A primeira é saúde para nós, para aqueles que nos cercam e para aqueles que pedem por socorro. Saúde num momento tão grave como esse, de pandemia, em que nosso corpo e nossa alma está tão doente, meu Pai. Eu te peço, em segundo plano, sabedoria para conseguirmos conduzir a vida dessa nova forma, porque sei também que é um marco histórico, cultural e social e que precisamos saber lidar com essas mudanças e transformações. Em terceiro, te peço foco e disciplina para que possamos conduzir o estudo de hoje, para que possamos absorver cada vez mais as palavras dessa história incrível de Alcione. Ó, meu Pai, e dentre esses 3 aspectos, tudo se resume em uma coisa. Eu te peço amor. Amor entre mim, comigo mesmo. Amor entre meus irmãos. E amor que eu devoto a Ti, meu Pai. Que eu possa cada vez mais valer o preço do amor que o Senhor deposita em mim. Que assim seja. Ai. Então vamos lá. O capítulo 4. Vamos falar um pouquinho dele, né? Fazer aquele resumo básico do que foi que aconteceu. No capítulo 3, nós vimos então que Cirilo teve que sair, né? Teve que viajar pra América. Obrigada, Cíntia. E Cirilo teve que sair pra América, viajar e preparar a nova casa para ele e Madalena e ajudar também a família dele, né? Só que Madalena não pôde viajar porque Dona Margarida estava muito adoecida e ela não gostaria de abandonar a mãe dela naquele período de enfermidade. Só que Madalena também estava grávida. E aí, no capítulo 4, chegamos num momento em que o Dom Inácio, que é pai de Madalena, ele é viciado, né, em jogos e tem muitas dívidas. E por isso a família estava, né, entrando em declínio. E acaba que um dos credores começa a pressionar muito a ida do Dom Inácio a pagar a sua dívida e tudo mais, e o Dom Inácio não tem dinheiro. E o Cirilo havia deixado uma certa quantia para pagar, né, toda as necessidades de Madalena, com a gravidez dela e tudo mais, em torno de 10 mil francos, se eu não me engano. Madalena, então, vendo meio que o desespero do pai dela, decide, então, doar grande parte desse dinheiro para financiar a dívida do pai e tudo mais. Só que acabou que eles começaram a ficar numa situação bem tensa financeiramente. Começaram a questão de fome e tudo mais, não conseguir custear as coisas. Enquanto isso, a Dona Margarida, mãe de Madalena, estava piorando cada vez mais e sem esperanças alguma.
Então, Dona Margarida pensa em pedir ajuda para 2 senhoras. E, gente, que dor no coração. Ela pede então para Madalena solicitar ajuda a essas 2 senhoras que foram amigas de infância de Margarida. E foi muito penoso, porque as 2 simplesmente trataram Madalena de um jeito assim terrível. Elas meio que, como posso dizer, debocharam da situação de Margarida, que Margarida meio que aproveitou muito da vida, que agora ela não tinha nada e que fazia parte, que elas meio que eram como se fossem escolhidas, sabe? Ah, se a sua mãe não teve essa sorte que nós tivemos de termos condições agora, é isso. Fazer o que, não é mesmo? Basicamente assim, eu vou falar de um jeito mais... E pra Madalena foi muito doloroso, porque ela meio que teve que colocar muito do orgulho dela, sabe? Ela teve que submeter a questão do orgulho dela numa questão de humildade pra pedir realmente ajuda. E ela foi totalmente humilhada. E foi uma coisa assim que marca bastante a gente, sabe? Até porque assim, muita gente a gente vê, né, a questão das desigualdades sociais e que e que essas desigualdades sociais na verdade são feitas pelo homem, mas que às vezes, por questão da reencarnação, a gente vem numa família mais abastada, menos abastada, mas nem por isso, gente, falando aqui, nem por isso a gente não vai tratar as pessoas com humanidade e a gente não vai ajudá-las, sabe? Ainda mais falando assim de uma época que era a questão de devoto, sabe? E elas eram também, se eu não me engano, espanholas. Então, assim, e que elas têm uma questão fervorosa, religiosa, e aí você vê o seu próximo, que era uma pessoa que você cresceu e que tá passando por necessidade, está quase para desencarnar e tá passando fome e tudo mais. Você vê pela questão da filha dela, que tá com uma roupa meio maltrapilha, e você acaba fazendo piadinha com a situação dela. É uma coisa grave, muito grave, assim, e é de partir muito o coração, porque a gente sabe o quanto as pessoas podem ser assim, e o quanto a gente mesmo pode ser assim, que a gente olha para uma situação e fala assim, ai, mas foi providência divina, mas, se é providência divina, eu vou deixar aquela pessoa naquela situação? Não, você também tem o seu dever de praticar a lei da caridade, a lei do amor, de se despir do egoísmo, do orgulho, da arrogância. São vicissitudes que a gente ainda precisa, sabe? E falando assim uma coisa, eu tava vendo uma questão de um estudo, e aí falava que, por exemplo, Madalena ficou ofendida e tudo mais, e aquilo meio que foi uma vacilante da personalidade dela e tal. E eu pensei assim, gente, mas vocês, perguntando assim, vocês se submeteriam a uma situação daquela, sabe? Em que as pessoas estão simplesmente debochando da sua situação? Vocês se permitiriam aquilo? Porque às vezes a gente acha que, por sermos cristãos, a gente precisa acatar tudo. E eu sempre gosto de falar, ser pacífico não quer dizer ser omisso. Então, se aquelas pessoas estão... Lógico, você não vai partir para agressão com elas, retribuir olho por olho, dente por dente. Mas que vocês, às vezes, vão precisar sair dessa situação e... obrigada, agradeço, e se afasta, sabe? Mas que se ficar... procurar outras questões para também aliviar um pouco dessas tensões, dessa tristeza que provavelmente vai, porque foi uma violência contra você, então você vai se sentir meio que para baixo e tudo mais.
E eu acho muito bonito que a Madalena, ela continua sendo muito fiel às crenças dela. Inclusive, ela vai e ora, ela acha lá um altarzinho, sabe? E ela procura, então, orar e pedir ajuda. Então, quando ela tá se sentindo daquele jeito, meio que perdida, passando por necessidade, o marido dela não tá ali e as pessoas estão zoando da cara dela, então ela vai e ora pra Deus, pede ajuda pra Jesus. Olha, Nésia, mas tem muitos exploradores da nossa boa vontade. Às vezes orar pra eles se acharem o caminho de luz é o melhor. Sim, mas também eu acho que depende muito do jeito como a gente tá ali, sabe? Pra se dedicar àquela pessoa. Também a gente tem diversas maneiras de como ajudá-los. E mesmo que, assim, elas têm o direito de dizer assim, nesse momento eu não tenho condições de ajudar você, mas elas não tinham o direito de rebaixar a outra pessoa. Nós nunca temos o direito de rebaixar uma pessoa, de diminuí-la, sabe? De querer se sentir melhor por essa situação. Então, há diversas maneiras da gente poder ajudar. E eu acho que nas lives que a gente tem falo bastante disso, vai muito além da questão monetária, sabe? E assim, sugerem, né, a questão do trabalho e tudo mais pra Madalena ser governanta e tal, mas nunca sugeriram de verdade aquilo. Sugeriram de uma maneira que fosse meio que, você é filha de um dom, mas agora você vai ser uma governanta. Não foi aquela coisa assim, olha, tem uma pessoa que tá precisando mesmo, bora ali, eu tenho alguma coisa pra te ajudar, não sei o que, vamos aqui trabalhar nisso. Nunca foi com essa intenção. Então, a gente vê muito de uma questão assim que a gente fica, gente, o que será que a gente tá fazendo realmente quando as pessoas estão pedindo a nossa ajuda? Sabe? Nós estamos sendo Madalena que entrega tudo para o seu pai, ou a gente tá sendo que nem essas senhoras que rebaixam a outra pessoa? Mas também lembrando, gente, assim, Dom Inácio não parece ser uma pessoa tão fácil. Então pode haver conflitos entre eles no passado e tudo mais, mas mesmo assim não dá o direito delas terem feito aquilo. Assim como Dom Inácio também não tem direito de tratar as pessoas mal e tudo mais, e querer defender a Inquisição, etc, etc. Lembrando que também nós somos seres humanos imperfeitos. Então, eu gosto muito de pensar assim. Eu acho que esse livro é muito bonito porque ele mostra justamente isso. Meio que a imperfeição, sabe? Das pessoas. Não tem aquelas pessoas 100% boas e 100% ruins. Tem situações que são... Tem situações que são um tanto deploráveis e tem outras que a gente fica ok. E aí eu acho que essa que é a situação que é da próxima... que é um pouquinho depois que eu vou voltar a retomar sobre isso. Mas vamos ali. E aí então, né, acontece tudo isso. Só que pra não desmotivar a Dona Margarida, Madalena então prefere omitir essa questão que as ditas amigas dela não foram legais e não quiseram ajudá-las. E então ela fala, não achamos e tudo mais, eu não achei elas e aí não deu, mas vamos ficar assim, vamos levar a vida, vamos pedir ajuda pro Jacques, tio Jacques, ele deve ajudar, ele é mais próximo da gente, etc, etc. E aí então a Dona Margarida fica, tudo bem, ok e tal. E aí Dona Margarida acaba então um pouquinho depois desencarnando, e que é um assunto bem delicado pra Madalena, porque ela vê a mãe, primeiro a mãe meio que dá aquela recuperada, sabe quando a pessoa tá desencarnando e ela recupera, tem um grande ânimo, e aí depois ela
ela falece, né? Foi assim que aconteceu com a Dona Margarida. Ela ficou mais lúcida. Ela deu o pingentezinho dela, o crucifixo dela, pra Madalena, pra dar pra filha dela. E quando tivesse sentido só, segurasse e tudo mais. E pediu também que o nome se fosse filha, né? Porque eles, naquela época, eles não sabiam se era filho, filha, etc, etc. Mas que se fosse, que desse o nome de Alcione, porque era o nome da mãe ou da avó dela. Agora eu não me recordo. E aí, naquela noite, então, Dona Margarida desencarna. E Jacques, que o Jacques tinha ido lá, tinha ajudado a financiar algumas coisas, já estava melhor de condição. Então, convida, na verdade, aquelas pessoas, tanto o Antério, quanto a Madalena, quanto o Dom Inácio, para então passarem um período, né, lá em Blois. É Blois? É assim? Gustavo, me ajuda. É assim que é a pronúncia? Estou esperando aqui. Lá na cidade dele, para não ficarem, né, na mesma casa em que conviveu com a mãe, esposa, enfim. Só que o Dom Inácio, ele é aquela pessoa bem orgulhosa, ele prefere, não, eu vou ficar aqui até meus últimos momentos, eu vou ficar aqui, ou qualquer coisa eu vou voltar pra Espanha e tal, eu prefiro de mais um tempinho. E aí, então, Jacques volta lá pra casa dele, Blois, é Blois o nome da cidade. E então eles ficam lá, então Madalena também decide ficar junto com seu pai. Só que acontece aquela coisinha chamada pandemia, sabe? Tem alguma coisa assim que vocês se relacionam? Acontece isso aqui, é uma de varíola e tá meio que na Europa toda tá acontecendo isso, e muito na França também. E lá começa a pipocar. E a varíola, pra quem não sabe, no começo tem sintomas como se fosse de uma gripe normal, febre, espirro, tosse, enfim. Só que depois na pele, a sua pele começa a ficar com manchas vermelhas e depois começam a surgir bolhas que vão meio que pipocando assim, e pode trazer diversos problemas, sabe? E começa lá, e começa o surto, e tem uma questão de imigração, e o Antério, então, meio que desesperado pra cuidar, né, da família, consegue achar uma casa perto de Versalhes, que é a cidade do Castelo Real, que foi fechada, e como ele tem meio que contatos, ele consegue, só que ele não consegue simplesmente mudar as pessoas, a família dele, né, pra lá, porque não tá tendo cavalo, não tá tendo carruagem, tá todo mundo se mudando, tá um caos. E quando ele tá meio que conseguindo arrumar alguma coisinha, uma empregada da casa começa a ter os sintomas. E essa empregada era a antiga cuidadora da Dona Margarida, desde quando ela nem era casada, ela estava na Espanha, só para vocês terem uma ideia de quão antiga essa empregada, essa serviçal era. E sem escrúpulos assim nenhum, a gente começa a perceber então o quanto da sociedade serviçal não tinha importância, e muitas vezes ainda não tem, devo dizer, perdoe esse adendo, mas que colocou lá a Fabiana, se não me engano o nome dela, falou assim, você vai ir pra Rua do Forno, é Forno o nome da rua? Que é o local onde mandam todo o pessoal que tem varíola, manda pra lá. E aí simplesmente eles pensam assim, é pro nosso melhor, dispensa ela, se ela sobreviver, ela volta. Então eles dispensaram ela sozinha e sem negócio nenhum. E aí começou. Alguns outros empregados começaram também a demonstrar um pouco isso, e aí chega em Dom Inácio.
Dom Inácio começa então a ficar também com sintomas da varíola e começa lá a ficar doentinho. E então Madalena e Antero estão meio que desesperados. E lembrando, Madalena está grávida. Imagina, no meio dessa pandemia, tá lá grávida e com todo esse caos, e o Antero também desesperado. E aí que eu gostaria de entrar naquele detalhe a gente ver assim como é que tem todas as nuances humanas. Porque o Antero, não lembro se vocês eu não sei se vocês se recordam, lá no capítulo 2, o Antero fica muito enfurecido pelo Dom Inácio ter, né, dado a mão da Madalena pro Cirilo. E ele meio que começa a nutrir emoções pra se vingar de Dom Inácio. Ele só quer se manter, né, na família. Então, pra ele, mentalmente, ele mantém só a Dona Margarida e a Madalena. Mas o Dom Inácio, ele não queria papo, não. Ele queria se vingar dele. E quando a gente vê o Dom Inácio adoecendo, o Antero então fica desesperado e tenta ajudá-lo de todas as formas possíveis. Então eu já vejo assim uma coisa assim que a gente olha aí. Gente, eu não vou defender assim tanto o Antero, mas eu tô falando, tipo, olha aí como é que ele está, sabe? Como o Antero, ele pode despertar alguma coisa, ele tem essa propensão de, ele pode despertar alguma coisa boa, e através do amor. O amor, ele pode superar e sempre supera barreiras. Mas o Inácio ainda tem muitas coisas adoecidas, que a gente vai ver, né, no futuro. Mas que ele ainda tem muitas coisas adoecidas que precisam ser resolvidas. Mas olha, nesse sentido, ele meio que se curou do rancor com relação ao Dom Inácio e procurou ajudá-lo ao máximo. Mas Madalena adoece também. Ela começa a desenvolver a questão, né, da varíola, e ela fica também muito mal. E então o Antero fica lá ajudando os dois, cuidando da casa e tudo mais, meio que trancado em isolamento, como a Nésia falou, era a praga da época. Ixi, a varíola, gente, eu fui pesquisar a varíola, é da época do Egito Antigo. Então a varíola sempre teve diversos momentos de pico, assim. E esse foi um dos momentos muito, muito terríveis. Inclusive, se vocês forem lembrar de ler o livro, tá lá escrito que tinha algumas pessoas que já tinham tido varíola, porque não era meio que uma novidade, mas às vezes tinha esses momentos assim, grandiosos. E então, né, e aí Dom Inácio começa a ficar muito mal, e eles mandam uma carta lá pra Blois. Agora eu vou ficar falando o nome da cidade. E eles mandam uma carta pra Blois, só que a carta não tem resposta, e eles ficam, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente precisa de ajuda e tudo mais. O que acontece? O que está acontecendo em Blois? Blois, o tio Jacques está doente. E ele recebe a carta, assim, mas eles não conseguem responder e tudo mais, nem mandar, tipo, enviar alguma coisa, porque tá todo mundo meio que nesse desespero de ir, não vir, enfim, essas coisas. E ele não vai poder, só que aí a Susana disse, não, deixa o senhor melhorar, e aí eu vou lá, né, pra Paris pra ver como é que eu posso ajudar. E então Dom Inácio acaba falecendo. Tinha um médico que já tinha avisado o Antero que o Dom Inácio provavelmente não iria sobreviver, e é o que acontece, e que a situação da Susana, da Madalena, era muito complicada, mas que talvez ela pudesse sobreviver, principalmente pela questão materna e tudo mais, que alguma coisa iria meio que salvar ela, mas a situação dela também era bem complicadinha. O Dom Inácio acaba falecendo. O Antero, então, vai procurar, né, resolver as situações do enterro e tudo mais, pra arrumar um mausoléu, enfim. Enquanto isso, a Madalena tá bem
mal, ela tá, tipo, pálida e tá lá meio que resistindo. E o Antero, então, decide assim... Nossa, tem alguma... Ele começa meio que a alimentar alguma coisa na cabeça dele. Ai, se a Madalena sobreviver, eu posso arrumar um jeito de fazer com que ela se case comigo. Aquela coisa que ele sempre tem, né? Porque o Antero nunca desistiu da Madalena, assim como a Susana nunca desistiu do Cirilo. E então, peguem isso. Susana, então, aparece lá na casa dos Villamil. E ela tá trancado, porque o Antero deixou lá tudo trancadinho. E ele tá indo resolver as coisas, porque ele tá sozinho, né? Então ela entra pela janela lá da casa e ela encontra o corpo do Dom Inácio. E quando ela vai pro outro quarto, ela encontra uma Madalena meio que paralisada, sabe? E tem tipo moscas rodeando ela e ela não se mexe. E ela pensa, meu Deus, a Madalena também morreu. Mas depois ela vê que a Madalena tá viva. E aí ela decide assim procurar, né, o Antero. Enquanto isso, entra na casa lá dos Villamil. E eles simplesmente... os homens que são pra pegar os corpos simplesmente querem... Já vão entrando e pegando os corpos, já vão querendo pegar e levar o Dom Inácio, a Madalena junta, coitada. E a Susana pensa, eu deixo a Madalena ser enterrada viva ou não? Eu acho muito interessante que chega assim... Ela chega a cogitar realmente isso. Susana tem alguma coisa assim que ela... Que interessante, será que eu realmente... Ela roubou o cara que eu amava, então será que é tão ruim assim se eu deixar ela ser enterrada viva com uma criança no ventre? Será que isso vai fazer alguma coisa? E aí, só que ela decide, não, isso é muito criminoso, não vamos fazer isso. E ela acaba encontrando, então, procurou e ela acaba encontrando o Antero. E o Antero vai e conversa, né, Eles conversam e eles encontram meio que um padre que tá fazendo um atestado de óbito para uma Madalena Vilar, da Espanha. E aí, plim, brilha uma luzinha, acende uma luzinha na cabeça, assim, de Susana. E Susana pensa, Villar, Villamil, que tal se a gente finge que Madalena morreu, pega um atestado desse padre, fala que ele se confundiu com o nome. A gente pega, eu mando pro meu pai manda a carta pro Cirilo, e aí eu escrevo pra Madalena que o Cirilo morreu no naufrágio da América, e aí a gente fica. Depois eu me mudo pra América e fico com o Cirilo, e você, Antero, fica com a sua amada Madalena e a cria dela. E aí, olha, a Cíntia falou, por um momento achei que a Susana ia deixar enterrar a pobrezinha ainda viva. Não é, menina? Ela ficou aquela coisa assim, sabe aquela encruzilhada assim, que ela tá naquele local e mas ela fica muito tentada a deixar a Madalena ser enterrada viva, grávida. Você percebe assim o nível da pessoa, que ela, não vou deixar, tá tudo certo. Mas aí ela percebe, não, isso é um crime muito grave. Não, jura? Você tá brincando com a minha cara, assim. Você acha mesmo que enterrar uma pessoa viva e ainda grávida é uma coisa muito grave? Sério, Susana? E aí o Antero pensa, nossa, genial, era tudo que eu queria. A gente vai executar esse plano. E eles chegam e falam lá com o padre, você se enganou. E aí eu acho muito engraçado também, porque cada coisinha que eles vão pedindo pro padre, o padre vai pedindo dinheiro.
50 francos, e não sei quantos francos, e não francos. E aí vai falando que cada coisinha era. Eu acho muito interessante isso, assim, que era um momento de desespero e continuavam lucrando com a tragédia alheia. E é uma coisa, assim, que eu acho que deixa a gente muito a se refletir, a ficar pra gente refletir, né? O quanto ele vem de lucro. Pode ser de questão religiosa, questão mesmo humanitária, né? Há muitas pessoas que aparecem para lucrar em cima da tragédia alheia. E lá no século XVII não seria diferente. Então, Madalena, desculpa, agora eu vou ficar trocando o nome das duas. Madalena consegue se recuperar, Susana ajuda eles vão, se mudam para um local perto lá do Palácio de Versalhes, lá na cidade, nas redondezas. E aí Susana se recupera, ela não tá conseguindo andar direito, ela tá quase que paralítica. Ela tem a filhinha dela e alguns meses depois a Susana manda a mensagem dizendo que Cirilo desencarnou no naufrágio e ela leva também o atestado de óbito pro pai dela, dizendo os Villamil morreram tudinho e foi isso. E aí, quando a Madalena recebe a notícia, e ainda mais uma notícia de que eles vão se mudar, né, os Davenport de Blois, ela começa a ficar meio que, como é que eu posso falar, em desespero. Ela fica se sentindo solitária e ela até cogita o suicídio. E aí, então, a querida bebê dela que ela teve, Alcione, meio que envolve, assim, ela nos braços, meio que pedindo socorro e meio que falando, tipo, mãe, eu tô aqui, não faça isso. Então, Madalena meio que resolve que ela ficaria e ela viveria pela filha dela. E o Antero meio que fala assim, você tem uma filha e tudo mais, eu vou ajudar você, a gente vai pra Espanha, quem sabe depois a gente vai pra América Sul-Americana, que é parte da colônia, né? Grande parte da América do Sul, assim, com exceção do Brasil, era parte da colônia, era a colônia espanhola, né? E aí, então, a América Sul-Americana. E eles estavam meio que nessa, só que a Madalena, eu ainda quero procurar, eu quero ir lá pra Connecticut, eu quero procurar o Cirilo ou saber de alguma coisa, se alguém da família dele sobreviveu e tudo mais. E aí então o Antero falou, calma, a gente ainda precisa se recuperar, você ainda não tem condições de enfrentar alguma coisa desse tipo, e a gente vai levando essa. E eu quero agora saber, gente, o que vai acontecer, né? Como é que o Antero vai enrolar a Madalena pra não achar o Cirilo? E será que Cirilo e Madalena se encontrarão ainda alguma vez na vida deles no futuro? E aí, eu sei que eu não falei muito de doutrina, mas agora a gente vai falar de doutrina, porque eu vou trazer aqui algumas coisinhas pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Primeiro que o capítulo renúncia, eu fiquei pensando muito. Não sei se vocês já sabem, mas todo domingo eu tô trazendo assim a renúncia de que esse capítulo. Olha, a Cíntia, ranço eterno do Antero, Gustavo, eu sei dessas respostas. Olha, Gustavo, sem spoiler, aqui só falamos até o capítulo 4. O próximo capítulo que a gente vai falar é o 5º, mas por enquanto estamos falando só até o capítulo 4. De olho, de olho. E ranço eterno do Antero. O Antero, eu não sei, estão competindo ali, assim, de quem é que fica, assim, numa situação muito complicada. Eu espero que eles melhorem pessoalmente, sabe, emocionalmente, porque, olha, tem algumas coisas ali. Quando falaram que a Alcione ia vir
e na família dela tinha muita gente complicada, que envolvia muito com questão de paixão, ódio, disputa, mas eu não imaginava que era nesse nível aí, gente. Tipo, porque lá no primeiro capítulo eles avisam pra Alcione, mas eu não imaginava. Eu não esperava que fosse nesse nível aí, não, sabe? Sair enterrando as pessoas vivas, sair prometendo se vingar das pessoas. Não esperava isso, não. Boa noite, Cida, desculpa, Cida. Boa noite, Cida. Paz, luz e gratidão pra você também. E aí, então, desse capítulo, renúncia. Seria renúncia de quê, gente? O que pra vocês seria a renúncia nesse capítulo que se abordaria? Porque eu acho que todo capítulo é uma renúncia diferente. Eu acho que é renúncia da questão dos entes queridos, querendo ou não, né? Eu acho que é uma questão material, né? Que quando os entes queridos desencarnam, vai havendo toda essa questão. E vai tendo essa questão de você ter que pensar, eu tô sozinho, eu vou ter que renunciar todo esse sentimento meio que de possessividade que a gente às vezes ainda tem, de que tudo é como se que a vida terrena fosse infinita e não a vida espiritual, né? E a gente vai vendo a Madalena vai tendo que renunciar à mãe, ela vai tendo que renunciar ao pai, ao Cirilo, ela vai renunciar à cidade onde ela construiu meio que a família dela, e a gente vai meio que vendo vários desses destrinchando. Até mesmo o Jacques não queria se mudar, mas como ele adoeceu, ele viu muitos dos alunos dele desencarnando e tudo mais, ele também decidiu renunciar a diversas coisas, e é aquela coisa assim meio que de se deixar, sabe? Eles vão precisar meio que deixar muito desse sentimento de aquela pessoa tá ali e para poder conseguir viver. Lógico que o sentimento e o amor e a lembrança sempre vão estar juntos, mas que eles não vão poder mais depender daquilo, sabe? E eu queria pegar só o último, que eu acho interessante aqui, ó. Lá no capítulo 5 do Bem-aventurado dos Aflitos, tem perda das pessoas amadas e mortes prematuras. Eu vou pegar o último trechozinho lá. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir, que o soberano, o Senhor, prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. E tem também uma parte lá. Deixa eu ver se eu acho no Livro dos Espíritos. Mas não, tá. Tá aqui. Que eu tava estudando, eu lembro. 934 também fala um pouco sobre essa questão. Que é: a perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e a lei é comum para todos. Mas já é um consolo poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. E a gente vai vendo, então, que é meio que uma coisa que é inevitável, né? A questão dessa perda desses entes queridos, e que a gente vai tendo que fazer também uma questão de um processo que é doloroso, que é o luto e tudo mais, que a gente vai ter que ir renunciando cada vez mais eles do nosso cotidiano. E é uma coisa meio que é tudo processual.
E o espiritismo, ele traz uma coisa muito bonita, que é da gente ter esperança que um dia a gente vai se encontrar, sabe? Que não acaba só aqui. E eu acho que é bem também legal essa coisa de se permanecer nessa visão única de que um dia vão se encontrar. Karine, boa noite. Solina, boa noite, Karine. O Gustavo. O que eu achei curioso é que foi que justamente Suzana e Antero que não ficam doentes. Justamente quem tinha a oportunidade de não fazer o errado. Pois é, eu acho que tem uma questão do livre-arbítrio, né? Eles tiveram meio que também a oportunidade deles de falar: ok, nós não vamos fazer besteira. Mas fizeram. Mas eles tiveram. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade, né? Eu acho que todos nós somos postos em momentos que vão meio que testar assim: o que a gente pode fazer? A gente pode seguir por esse caminho, a gente pode abrir mão dessas pessoas, desses sentimentos, dessas paixões avassaladoras. E eu acho até legal que eu tava na faculdade estudando, e aí falava um pouco sobre alma e sobre a questão de paixão, e aí falava que Sócrates acreditava que a paixão era a ausência da razão. E com essa ausência da razão, ela poderia te levar tanto para o amor quanto para o ódio. E eu acho que, não pegando assim que como se o amor não pudesse ser racional, não vamos problematizar essa situação, mas eu acho bem interessante a questão da paixão como uma coisa realmente irracional que pode levar para essa questão do ódio, do rancor, daquela coisa assim, porque você tá ali sem pensar direito e vai alimentando uma coisa assim tremenda, e que a gente vê o quão adoecedor aquilo tudo é. Então, fiquem um pouco de olho, sim, como é que vocês estão se sentindo, sabe? Eu acho que é muito bom a gente sempre lembrar que, assim como a gente acredita na fé raciocinada, as nossas emoções, nossos sentimentos também tem que ser racional, tem que ser também esse conjunto de sentir e de pensar. Tem que estar ali. Às vezes a gente acha que razão e emoção são coisas assim totalmente opostas e que a gente tem que ser ou 8 ou 80. Mas que a coisa boa mesmo, o que é que a gente precisa alcançar é um equilíbrio. A gente tem que estar ali, ó, os dois em conjunto. Porque senão a gente pende tanto para um lado, pode ser muito ruim de um lado e pode ser muito ruim do outro. Então a gente precisa dessa junção. Sociedade Espírita Paraense, meu Pará, sou paraense, mas moro no Amapá, então já sabe. Cíntia Santos, só quem já passou sabe a dor. Sim, o luto é uma coisa assim bem complexa, que cada um sente da sua maneira, né? Tava até assistindo, não sei se vocês assistem a série WandaVision, e eu achei uma das frases mais lindas do mundo, que é: o luto é o amor que ainda persiste, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. Peraí, eu vou pegar aqui, eu tenho essa imagem dessa frase porque eu fiquei muito tocada quando falaram assim. Mas o que é o luto se não o amor que perdura? Então a gente continua, sabe? A gente continua com aquele sentimento que às vezes a gente vê. Hoje eu tava vendo uma imagem da minha bisavó, apareceu no Facebook, e eu fiquei, bateu assim aquela saudade das coisas que aconteceram, assim, de que ela é minha bisavó, mas também era minha avó, enfim, coisas da vida, mas ela fez parte muito da minha infância. E aí eu fiquei assim, olha que saudade, tipo, eu ainda vivo o luto, mesmo depois de anos que ela desencarnou, mas é porque o meu amor perdura por ela. Mas nem por isso também eu vou deixar com que aquilo não me permita mais que eu não viva. Tô curiosidade, você é escritora? Não. Eu sou uma estudante da comunicação, mas não sou escritora. Quem sabe um dia? Quem sabe? Alexandre Fran, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo ao Clube do Livro. E aí também uma outra coisa que eu recordei um pouco dessa é justamente a parte do espiritismo, né?
e que tem uma parte que é o Espiritismo e a Cólera, lá da Revista Espírita, de 1865, porque durante lá a época de Kardec também sofreu com uma pandemia. E aí tem lá sobre o Espiritismo e a Cólera, e ele vai falando um pouco sobre essas questões de como é que a gente tem responsabilidades com o outro. A gente vai ver por exemplo, nesse livro que vai tendo, digamos que uma quarentena, que as pessoas vão pregando, né, adesivos, adesivo não, tinta, eles pintam pra dizer, olha, esse daqui tá infectado e tudo mais, e aí para as pessoas não saírem, para evitar a questão da contaminação. E meio que também nessa revista espírita vai falando um pouco disso, sabe? Que a gente tem que manter tudo isso, mas que com a questão da saúde material em jogo, a saúde, por exemplo, espiritual também entra meio que em conflito. E são nesses momentos, por exemplo, que a gente precisa de ter um pouco mais de fé, de se apegar um pouco mais à questão espiritual, porque são questões complicadas. E quantos de nós também, por exemplo, no ano passado, não se aproximaram cada vez mais? Eu acho que vocês devem estar por aqui muito por causa do ano passado, assim, de se aproximarem. Eu também. Eu tô mais nas redes sociais e tudo mais por causa de que foi meio que uma base para me sustentar nesse momento de pandemia, porque quando começou foi um momento bem intenso para mim, e foi com o espiritismo, com a fé, com essa crença que foi meio que me sustentando. Mas também eu acho bem legal dessa parte, eu quero que vocês leiam coloquem lá, o Espiritismo e a Cólera, vocês coloquem, digitem lá e leiam esse texto, porque eu acho bem interessante que, como ele fala da nossa responsabilidade quanto espíritas, de acreditar na vida após a morte, mas valorizar a vida. A gente tem responsabilidades aqui, sociais, coletivas, de que as pessoas a gente precisa ter cuidado. Não necessariamente que a gente, porque já que eu sou espírita, não vou poder sair pro trabalho, não sei o que. Não. São coisas necessárias pra gente se fazer. Mas que a gente continua precisando tomar cuidado com tudo isso. E aí a gente tem essa responsabilidade, porque a gente valoriza a vida. Se a gente valoriza a vida, vai muito além de questão de saúde mental, sobre questão de aborto, que tantas vezes a gente discute. A gente também tem que valorizar a vida nesses momentos agora, que as pessoas estão doentes. É importante a gente lembrar disso. Há muitas pessoas doentes, e mesmo que não seja a gente que não esteja, ou alguém da nossa família que seja próximo, que às vezes a gente tá tão na questão do ego, do egoísmo, que a gente procura convencer as pessoas, mas e se for, sei lá, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, para tentar comover o outro a tomar cuidado socialmente. Mas não importa, a gente tem que ter cuidado com todo mundo. E a gente vê, por exemplo, vamos voltar com a questão do Antero. Antero manteve-se ali cuidando. Mesmo ele sendo o mais defeituoso, fazendo as maiores coisas do mundo, mas quando se tratou disso, ele ajudou. Ele ajudou o Dom Inácio. Ele guardando todo aquele rancor, aquela coisa de vingança, ele ajudou o Dom Inácio. Ele manteve a casa limpa. Ele manteve todo mundo com a questão de saúde, preocupado com a saúde dos outros. Então a gente tem que recordar também dessa questão. E eu acho importantíssimo esse capítulo, principalmente pra gente que tá nesse período agora. E quão similar é na nossa vivência. Quero saber como é que foi pra vocês lerem esse capítulo e perceber assim como as coisas se pareceram um tanto do que a gente tá falando, sabe? Do que a gente tá vivendo, desculpa. Porque eu fiquei assim, olha aí,
as coisas vão. E é importante também da gente ver que são coisas necessárias que a gente passa. Lá no livro dos Espíritos tem a parte dos flagelos destruidores, porque para quem não sabe, a gente tem leis divinas. E as leis divinas, elas são imutáveis. E uma das leis divinas se chama lei de destruição. Então a gente vai ver lá na lei de destruição, na parte de flagelos destruidores, que vou ler aqui pra vocês mas eu quero também que vocês pesquisem. Façam o dever de casa de vocês. 737. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo, para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dá-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma desordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então aí, ó, a gente pega aqui alguns capítulos, né, esse trecho, e quão é necessário para a nossa evolução. O quanto de vacinas e questão de ciência e tudo mais foi desenvolvido através disso. Mas lembrando, eu acho que eu até falei na semana passada que ou foi no Destrinchando o Fonte Viva, eu não lembro. Foi em uma dessas lives que são momentos em que também a nossa moral é muito exigida. A gente ou ajuda, ou a gente vai para um lado não tão legal, que é o lado do egoísmo. Então, a gente tem muitas oportunidades de ajudar como a gente pode. Eu gosto também de um trecho do Consolador. Não sei se eu vou achar agora, mas que fala sobre o dever. 112, se eu não me engano. Consolador do Emmanuel. Fala sobre o dever. Aqui, ó. Que fala que onde o Emmanuel ele vai falar que as coisas que vão... Deixa eu ver aqui se eu acho melhorzinho. Eu acho que é do Emmanuel. Ou será que é Allan Kardec? Não sabemos. A pessoa lê tanto que ela já não lembra mais das coisas. Eu lembro que a questão do dever era da questão do dever, que com o nosso trabalho, fazendo com que as coisas que a gente gosta não se torne um trabalho dificultoso, penoso. A gente faz por prazer e ajuda o outro. Então, fazendo as coisas que vocês gostam e com que vocês podem fazer, ajudem. Independente de como. Há maneiras que são de dinheiro, com dinheiro, e há maneiras que são sem dinheiro. Vocês podem ajudar de diversas maneiras. A gente viu, eu acho que ano passado, muitas pessoas ajudando. Seja divulgando projetos, seja costurando máscaras, seja distribuindo comida para pessoas em situação de rua. Tem muitas situações que vocês podem ajudar. Vocês podem fazer e mudar o mundo. Não precisa ser grandioso, mas vocês podem. E vocês têm essa incumbência principalmente nesses períodos, porque há muitas pessoas necessitadas e há muitas pessoas que vão continuar necessitando, porque a gente não sabe, sinceramente, quando é que isso tudo vai acabar. Pode vir a vacina? Pode, mas não vai ainda acabar tão cedo. A gente vai tentar entrar em controle das coisas, mas acabar não vai.
e vai ter diversas consequências. Consequências sociais, econômicas, de saúde. Tem muitas pessoas preocupadas, por exemplo, com a saúde mental dos profissionais de saúde que estão agora em frente de batalha, digamos assim. Como é que eles estão? Eles estão sobrecarregados. Como é que vai ser isso? Como é que as pessoas vão sair desse período? Como as pessoas vão voltar a conviver pessoalmente com as outras? Eu devo dizer que a minha mãe, de vez em quando, ela tá me botando pra ir fazer algumas coisas, sabe? Alguns deveres de casa, assim. Compra aquilo dali e tudo mais, faz aquilo dali. Algumas pequenas responsabilidades, porque como eu tenho depressão e ansiedade, ela percebeu que quando eu saio, eu fico muito encostada nela e eu fico meio que sem ter noção, assim, de espaço. Então ela, bora ali se reacostumar. E quantas outras pessoas devem estar muito piores do que eu, digamos assim, numa situação que precisa de muita ajuda. E quem está lá para tentar compreendê-las e ajudá-las? Nós vamos ter que despertar isso da gente. A Mavi Pereira, que linda, tá novinha falando de espiritualidade. Deus abençoe. Obrigada. Acho que é porque as pessoas falavam que eu sou um espírito velho. E aí, por isso que a cara parece de novinha, mas o espírito já é velho. Alexandre, verdade. Acredito que a humanidade está crescendo muito com isso tudo. Sim, a humanidade está tendo uma oportunidade grandíssima para provar que a gente está indo. Mas a gente precisa, né, agir cada vez mais e mais e mais. A Cinti cuidou da Madalena e da Alcione por muito tempo. Pois é, o Antero vai mostrar, eu acho muito legal isso, assim, que ninguém é perfeito. Anésia, eles têm que passar por isso para saírem melhores e muito ainda não saem melhores. Vamos orar para todos. Pois é, e tem pessoas que também não passam por isso e continuam não fazendo nada. Então tem diversas probabilidades, sabe? E a gente tem que ver quais são as oportunidades que estão dando pra gente, assim. Como é que eu posso dizer? A gente sabe que é doloroso, a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa cada vez mais se unir. Talvez nesse período eu acho que é isso que é o interessante, por isso que eu quis fazer o Clube do Livro, assim, dizendo honestamente com vocês. Eu queria me conectar com vocês. Eu queria estar aqui e me propor a conversar com vocês de alguma coisa. E como eu sou apaixonada por livros, eu falei, eu vou fazer um Clube do Livro. Então a gente precisa, eu acho que é preciso isso, sabe? Uma coisa, uma troca. E essa coisa do sentimento, da emoção, sabe? Pra gente não esquecer a nossa humanidade. Eu gosto sempre de falar que a humanidade vai muito além do que nós sermos seres humanos. A humanidade é aquela coisa a mais, sabe, que nos meio que sublima do amor. A humanidade pode ser encontrada até pelos marcianos, por qualquer extraterrestre que seja, da questão da evolução que a gente vai ver, dos nossos irmãos e tudo mais. Todos eles são encarregados por essa humanidade. Então a gente coloca lá e se reúne, sabe? Eu acho que a gente precisa relembrar um pouco mais nesse período. A gente às vezes dá uma desalinhada, esquece. A gente dá uma de Suzana, sabe? Esquece um pouco da nossa humanidade, depois a gente volta. E é isso que a gente precisa. De cada vez mais da gente ir. Vamos lá. Vamos se unir. Vamos ter compaixão do outro. Vamos pegar e vamos se conhecer melhor. Vamos abrir nossos olhos. Não vamos nos restringir, sabe? A Nésia, meu espírito antigo, olha, outra companheira de espírito antigo. Ela falou também, isso só observar os sinais, aparece do nada. E ela também disse, amo livro, sou do Scooby, quem gosta de ler entra lá no Scooby, olha aí. Eu ainda não entrei porque, gente, rede social pra mim,
eu já tenho assim um negócio pra ficar atualizando. Vocês vão ver, de vez em quando eu tô lá no grupo do Telegram, aí eu... Ai, gente, eu esqueci aquilo, eu esqueci. É porque é muita rede social e aí eu fico assim... Mas... O Scooby tem Goodreads também. Só a galerinha assim. E aí, bora ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. E aí, vocês têm mais alguma coisa assim pra comentar do livro, gente? Eu acho que eu vi tudo o que tinha pra falar. Que eu lembro, né? Que eu me recordei, assim. Vocês têm... Como foi que vocês se sentiram? O que vocês têm achado, assim, de toda essa trama? E o que vocês estão... O que vocês estão pensando, assim, que pode acontecer? Rapidinho, gente. Gustavo, já vou saindo pro próximo do próximo compromisso. Eu também tô nesse próximo compromisso aí. Por isso que eu tô falando rapidinho. Nésia, você já resumiu tudo. Ai, que bom. Mas eu quero que vocês vão participando. Eu vou comentando a história e eu quero que vocês vão comentando comigo, viu? Porque senão eu fico aqui, aí depois para e aí a gente fica olhando um pro outro. Mas olha, lembrando, gente, que ó, já que a gente tá indo pro capítulo 5, eu não sei quantas páginas são do capítulo 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Capítulo 5. Não é um capítulo muito grande. Dependendo do que vai acontecer, dá pra gente falar, dá pra fazer, né, a live no próximo domingo. E no outro, não vai ter live aqui no Instagram. Vai ser o nosso encontro pelo Google Meet, que o link vai estar aqui, ó, no grupo do Telegram. Então, lembrando pra vocês, entrem no grupo do Telegram. O link também, se vocês não acessarem pelo QR Code, tem link nos destaques aqui da nossa bio. Só em Clube do Livro, se eu não me engano, é a segunda imagem que tem lá o link, você arrasta pra cima e você pode entrar lá. Mas lógico, você tem que ter o aplicativo do Telegram, mas super fácil, a gente comenta lá as coisas e tal, tem bastante gente, já tem mais de 100 pessoas, e eu quero que vocês participem, que vocês conversem, é pra falar mesmo. Nossa, no capítulo, agora que a gente vai falar o capítulo 5, então eu vou liberar pra vocês falarem do capítulo 5, e eu quero participação e tudo mais. E aí, às vezes, rola enquete. Ó, essa decisão do grupo, da roda de conversa, foi decidido pela galera lá do Telegram. Então, eles que estão decidindo tudo, eles que mandam. E, às vezes, eu ainda não coloquei os conteúdos extras, que eu geralmente faço, que são com as referências que eu falei aqui e tudo mais, as imagens, porque eu tô sem computador. Mas assim que voltar meu computador, eu já tô atualizando. Eu faço também, eu tava fazendo também um estudozinho histórico do que tava acontecendo naquele local, naquele período. Então, se vocês quiserem uma coisa mais completinha, entrem no nosso grupo do Telegram, avisando vocês. E aí, o dever de casa da próxima semana, capítulo 5. Capítulo 5. E eu acho que vai ser também muito legal de se falar. Eu tô ansiosa, eu não li, porque eu fico aqui, ó. Cíntia falou, já tem alguns capítulos, mas não vou dar spoiler. Eu gosto dessas, assim. A pessoa tá animada no livro, mas ela não vai estragar a experiência dos coleguinhas. E aí eu espero que vocês também participem. E se vocês estão começando agora, não se preocupem, fica tudo gravado, tanto no IGTV quanto no YouTube. É só vocês procurarem depois. Tem o nosso vídeo de apresentação de como é que funciona o grupo. Tem todos os capítulos, já estão tendo aí. Por enquanto tá um vídeo por capítulo. Então tá super de boas. E eu espero que vocês, então, estejam curtindo bastante. Vocês venham, participem mais, espalhem pro coleguinha. E é isso, gente. Desculpa a demora,
E desculpa o falatório. Espero vocês lá. E se vocês quiserem mesmo, eu quero ver a carinha de vocês no outro encontro depois do capítulo 5. Lá no Google Meet. Vamos se encontrar, vamos se conectar, vamos falar sobre Suzano e Antero, porque eles são personagens polêmicos. Eles são personagens polêmicos. Eu tô vendo que vocês vão falar muito nesse grupo, nesse chat do Google Meet. Eu tô vendo isso. Mas é isso. Beijinhos. Até o próximo domingo. Tchau.